Aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem sido pressionado pela ala bolsonarista em relação a 2026. Repórter Misael Mainetti, o governador, vem atuando nos bastidores para evitar uma possível ida de Jair Bolsonaro para o complexo da Papuda. São essas duas as questões. Bem-vindo, Misael, boa noite. Apesar de toda a lealdade que a gente vê quando a gente fala de Tarcísio de Freitas em relação a Bolsonaro, por parte dos bolsonaristas, ainda mais aqueles ferrenhos, existe sim um pedido de mais publicidade, de mais marketing em relação a Tarcísio sobre Bolsonaro. Tiago, muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Nos bastidores dizem que Bolsonaro, dizem que Tarcísio está entrando em contato diretamente com ministros do STF, conforme revelou uma reportagem da Folha de São Paulo, para falar sobre a prisão, para falar sobre a possibilidade de Bolsonaro na Papuda, no Distrito Federal. Bom, esse assunto é um assunto extenso, vamos por partes aí. Primeiro, contextualizar todo esse momento de Tarcísio de Freitas, que vive uma espécie de sinuca de bico, porque tem essa pressão por parte dos bolsonaristas para que ele faça mais publicidade, defenda mais Bolsonaro, mas também a gente já sabe da lealdade declarada dele em relação ao ex-presidente. E Tarcísio de Freitas está numa sinuca de bico porque ele não pode falar nada sobre as eleições de 2026, mesmo se ele quisesse, porque Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, insiste que vai tentar a presidência da República até o final. E como diz o líder do PL, Valdemar Costa Neto, é Bolsonaro quem decide quem vai representá-lo no ano que vem. Tarcísio de Freitas fica meio de mãos atadas. Em alguns momentos, ele decide falar, por exemplo, na semana passada, num tom mais eleitoreiro, ele disse que é necessário um time pró-Brasil, de apaixonados pelo Brasil. Também na semana passada criticou o presidente Lula, disse que o Brasil precisa de um novo CEO, uma espécie de diretor executivo. Provocou também reações por parte da esquerda, presidente do PT, Dinho Silva, que depois fez um vídeo criticando o governador. Então tem todo esse contexto. Agora, indo para um outro campo, tudo isso está no meio da discussão sobre a possibilidade de Jair Bolsonaro, ex-presidente, ir para Papuda, no Distrito Federal. Mas isso ainda é só uma das possibilidades, porque são várias. Ele pode ainda conseguir prisão domiciliar, as cautelares podem ser convertidas em prisões preventivas e cabe recurso. Conversei agora há pouco com a senadora Damares Alves, ela que é do Republicanos, do Distrito Federal, e fez uma visita com outros senadores a Papuda. Em mensagem de texto, em mensagem de áudio, Damares Alves disse que visitou o complexo, que já tem relatórios produzidos por partes aí de comitês de direitos humanos pelo Senado e que eles vão enviar isso para parlamentares brasileiros e também para parlamentos de outros países e, de acordo com ela, quando a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes visitou a Papuda, já é uma certeza para ela que Bolsonaro vá para a Papuda. Então, essa é uma declaração exclusiva que a gente tem de Damares Alves, que para ela é certeza que Bolsonaro cumpra a pena na Papuda. E ela diz também que ela está empenhada em que isso não aconteça, que é uma espécie de missão para ela, que Jair Bolsonaro não cumpra a prisão lá. Nos próximos dias, a gente vai ver exatamente o que a defesa de Bolsonaro vai tentar, o STF, para saber se realmente ele deve ir para lá, essa é a expectativa da maior parte dos especialistas, ou se eles vão conseguir converter em algum outro tipo de medida. A gente vai seguir acompanhando tanto lá do Distrito Federal, quanto aqui da capital, aqui em São Paulo. Tiago. É isso, Misael Mainetti com as informações. A gente tem um trecho, então, da senadora Damares Alves falando sobre esse assunto. Acompanhe. Talvez alguns digam o seguinte: você está exagerando, Bolsonaro vai para a ala dos ex-militares. Eu fui na ala dos ex-militares. Sabe quem eu encontrei lá? O assassino de Marielle. É para lá que querem mandar Bolsonaro? Estamos diante de uma das mais graves violações de direito de uma pessoa idosa. Ministro Alexandre, esquece tudo que eu falei do senhor nos últimos meses e receba meu pedido. Meu pedido é: leia, por favor, o nosso relatório.
Bom, é a senadora Damares falando da tribuna do Senado, mas também confirmando para o Misael Mainetti que a sensação dela é que o ex-presidente vai para a Papuda. Essa discussão é uma discussão que deveria ser técnica, não é, Vilela? Mas já caiu na questão política. Exatamente, Tiago. Deveria ser técnica, é algo que realmente tem que ser analisado sob o prisma do local que seja mais adequado, especialmente se tratando de um ex-presidente da República e uma personalidade que pode gerar ali algum tipo de ameaça, pode sofrer algum tipo de ameaça, de retaliação. É natural que numa circunstância como essa, como já tivemos com ex-presidentes que foram detidos no Brasil, que foram presos, que seja realmente buscado uma localidade que possa dar ali o mínimo de apartar o ex-presidente em relação à totalidade, ao colegiado dos demais presos ali envolvidos. É algo que realmente possa não ser considerado uma prisão comum ou um presídio que possa, de alguma forma, atentar contra a própria dignidade do cargo representado, independente de coloração política, independente até das práticas que foram realizadas. Então, me parece que nesse contexto seria o contexto de uma escolha que venha a resguardar essa função, esse papel do ex-presidente da República e, com isso, buscar um espaço que possa ter o mínimo de isolamento necessário para garantir a segurança do ex-presidente. Ô Dora, para você, claro, o lado político da história, essa lealdade que o Misael falava do governador Tarcísio de Freitas com Jair Bolsonaro, e uma outra história, você saiu de férias, voltou de férias agora, a situação de Tarcísio continua na mesma, vem essa discussão de que Flávio Bolsonaro seria o escolhido da família, alguma coisa mudou ou nada mudou, Dora? Não mudou ainda e não vai mudar até a definição de para onde e quando vai o Bolsonaro cumprir a pena. Agora, essa história toda é tudo uma encenação, né? Porque, bom, não tem a bandeira mais da mobilização popular, que é a revolta popular com a prisão de Bolsonaro. Essa não tem, porque não vai ter revolta nenhuma. Não tem anistia, que está morta lá na Câmara. Então, agora tem a bandeira da Papuda. Porque se ele vai para a Papuda, para a ala, não sei o quê, ou se fica em prisão domiciliar, isso é uma decisão da Justiça, é uma decisão que cabe ao Supremo Tribunal Federal. Todos eles, senadores, governador, estão carecas de saber, mas aí ficam se movimentando para dar impressão, para sinalizar para o eleitorado do Bolsonaro que eles estão ali providenciando, influindo na decisão da Justiça. Não vai ter, ele vai para onde, pelo tempo que a Justiça decidir. Se realmente na Papuda, numa ala X ou Y, não houver condições, claro que ele não vai ser mandado. Se ele tiver de ficar em prisão domiciliar, ficará em prisão domiciliar. Se tiver, como o ex-presidente Collor, de passar um período num presídio e depois ir para domiciliar, também isso vai acontecer independentemente do que pensam senadores, deputados, governador Tarcísio de Freitas ou quem quer que seja. Isso é tudo uma encenação para ficar bonito para o eleitorado, para dar, como não tem outras bandeiras, para dar fazer a manifestação de solidariedade. Mas, na real, não depende deles essa decisão.